Bom dia, hoje é quarta-feira, 9 de agosto e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Gestor público, mestre em saúde coletiva, coordenou projetos como Porto Universidade, Impacto Social e Baixada Santista 2021, Desafios para a Próxima Década, e hoje responde pela Secretaria de Governo da maior cidade da Baixada Santista. Nesta quarta-feira, o Bom Dia Baixada recebe o secretário de Governo de Santos, Rogério Pereira dos Santos. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado pelo convite, Nathalie. Bom dia, Baixada. Bom dia, Rogério Conde. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E também o empresário e advogado Rogério Conde, compondo aqui uma dobradinha de Rogérios na bancada. Muito bom dia, Rogério. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Rogério, meu xará, e bom dia a todos que nos acompanham. E você que está em casa pode participar pelo nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage, caso você não esteja em casa, esteja no carro, no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. É de competência da Secretaria Municipal de Governo auxiliar a administração municipal, formular e implantar a política municipal de desenvolvimento, dirigir o processo de elaboração, aprimoramento e implantação de planos, programas, legislação e projetos voltados ao desenvolvimento relativo aos assuntos de tecnologia, ciência, inovação, empreendedorismo, emprego e renda, petróleo e gás, habitação e programas estratégicos. Secretário, dada toda essa explicação para quem está em casa, que balanço podemos fazer do primeiro semestre? Olha, o primeiro semestre no cenário nacional é o que a gente tem visto, né? Uma expectativa muito grande da volta, da retomada dos indicadores positivos, principalmente na questão do emprego. Hoje o governo federal, com a sua política econômica e também muito por conta da recessão, conseguiu controlar a inflação, mas o grande problema é o desemprego e também a perda de postos no emprego informal. A retomada dos empregos tem se dado muito na economia informal e isso é ruim. Além do trabalhador ele ficar desprotegido de todos os benefícios, né, da lei, há um desequilíbrio da competitividade, né? Empresas e atividades que não pagam impostos têm muito mais facilidades do que as que são formais. E a Baixada vem sofrendo com esse processo, né, principalmente que se acentuou desde 2014, e a cidade de Santos também, o município com bastante dificuldades na questão da arrecadação. E nessa com questão especificamente, já houve algum retorno, já houve alguma conquista com relação à administração por parte da arrecadação municipal? Olha, em termos de arrecadação, não. O que está valendo são as medidas de enxugamento, medidas de contenção de gastos e replicando algumas coisas da política econômica nacional, também a busca de novas receitas. Essa busca por novas receitas, secretário, passa muitas vezes por parcerias com a iniciativa privada. Nós temos aqui o Rogério Conde, que é também um dos empresários da cidade, e a gente sempre fala da importância de lançar mão dessa ferramenta tão importante que tem sido potencializada, como a gente já disse aqui, pelo marketing, muito bem feito pelo Dória, o prefeito de São Paulo. Santos também acredita que essa seja uma saída para geração de emprego, geração de renda, geração de receita? Cabe ao poder público esse estímulo à economia. As parcerias são muito positivas. O município de Santos tem feito algumas parcerias nesse sentido. Algumas empresas têm apoiado na construção de equipamentos públicos. Aí tivemos aí algumas oportunidades de empresa retomando obras no bairro do Piratininga, na Zona Noroeste, aqui na Zona Leste também de Santos, enfim. Essa busca de parceria que a gente tem com o setor privado, que a gente tem trabalhado. Rogério, como advogado, como empresário, você vê que o poder público está mais sensível realmente à visão de que é preciso trabalhar em conjunto com a iniciativa privada? Não tenho dúvida disso. Até porque é uma realidade hoje no mundo. Você precisa
ter um relacionamento, o gestor, acho que quanto menor a influência dele na questão de você imprimir, você melhora. O gestor ele precisa facilitar com que as coisas aconteçam. O gestor ele precisa ser um grande facilitador para que a nossa economia, para o modelo do nosso país e da maior parte dos países do mundo, que é o capitalismo, para que você tenha o controle, você regularize, coloque as metas, mas deixe que a economia tenha os investimentos por parte da iniciativa privada. A gente vê isso muito em outros lugares e eu tenho certeza, pelo que tenho acompanhado, que a tendência aqui na nossa região é essa também. A gente vê, não sei se o secretário pode falar alguma coisa sobre isso, mas a gente percebe, por exemplo, a rodoviária hoje. A rodoviária hoje, na minha opinião, tem um grande potencial para acabar sendo explorada, reformada, adaptada, modernizada pela iniciativa privada. Da cidade, né? Na entrada da cidade, e é um equipamento importante que você pode ter isso. E como outros. E eu acho que pelo perfil do próprio prefeito e da equipe dele, eu acho que essa é uma tendência que o município e a própria região deve começar. Como aconteceu agora, que o governo está privatizando aos poucos questão dos aeroportos e você tentando isso. Acho que isso é uma mola propulsora de desenvolvimento. Em Goiânia, falando em rodoviária, a situação da rodoviária de Goiânia, no estado de Goiás, era muito parecida com a situação da rodoviária daqui de Santos. Hoje eles fizeram uma grande reforma em parceria com a iniciativa privada. Hoje a rodoviária está dentro de um shopping. Então, assim, o fluxo de pessoas... É uma tendência, como tem acontecido com os aeroportos. Sim. Nas últimas décadas, você percebe que os aeroportos cada vez mais parecem shoppings, né? Exatamente. Até você conseguir, porque você tem público para isso. E a rodoviária é a mesma coisa. As pessoas ficam esperando, né? Exatamente. E aí elas têm possibilidade. E outros equipamentos, como tem acontecido muito com a saúde, parcerias com grupos de saúde particulares e tudo isso. Acho que essa é uma tendência e cabe ao bom gestor justamente regrar de como isso vai acontecer, mas deixar a iniciativa privada, em alguns pontos, ela poder ter uma participação maior. Secretário, a gente tem alguma coisa a respeito da rodoviária nesse sentido? Então, a rodoviária, nós temos vários estudos, né? O que precisa aí, o momento econômico é muito ruim. A questão da rodoviária de Santos, foram feitos alguns estudos, ela tem alguns impeditivos, que, por exemplo, é a questão do tombamento. Foram feitos em 2013, o prefeito mandou para a Câmara a lei das parcerias públicos-privadas. E naquele momento nós recebemos algumas manifestações de interesse. E havia aí um interesse de algumas empresas, até do grupo que administra a rodoviária de Campinas, alguns aeroportos, de verticalizar a rodoviária e transformar ali num centro de negócios, até porque naquele momento se vislumbrava um potencial maior da unidade, boom, né? Era um da momento... unidade de petróleo e gás. Né? O Valongo passava por um processo de reurbanização, com a ida de empreendimentos, de lajes corporativas, hotéis, e havia uma tendência de que a rodoviária pudesse ser esse equipamento com verticalização. O que houve é por questões de tombamento da cadeia velha e também do mosteiro ali atrás, há uma restrição de altura da rodoviária. Então a expansão dela ela é modesta. Em termos de negócio rodoviária, né, o Rogério falou muito bem, né, ali é um potencial de mix de serviços, de shopping, enfim. Mas em questão de potencial no serviço rodoviário, ele é restrito hoje. A rodoviária de Santos, a sua maior totalidade é justamente essa ponte Santos-São Paulo. São vários trabalhadores aí que diariamente vêm e vão de São Paulo e isso está bem resolvido, não há uma necessidade de expansão de bairros. A rodoviária, como vocês falaram, precisa passar por um processo de modernização, de maior conforto, de reorganização, e a gente pretende fazer isso. É preciso esperar um momento econômico melhor, né? O empresário ele investe bem, mas precisa haver um novo regramento no Brasil, né? E uma maior confiança para que o investidor volte a investir no nosso país. O Rogério citou bem aí a questão dos aeroportos e temos aí, por exemplo, o aeroporto de Campinas. Infelizmente passando por um processo de dificuldade, né? A UTC era uma das sócias desse consórcio e por estar na Lava Jato
desequilibrou o negócio. Além disso, o déficit do negócio pretendido, né, uma movimentação aí de negativa do que era expectativa de mais de 2 bilhões, está trazendo um desequilíbrio para o contrato e o grupo, o consórcio, pretende devolver esse aeroporto para o governo federal para que ele faça uma nova concessão. Muito ruim isso, né? Quando a gente pensa... É reflexo da situação do país, né? Eu acho que a UTC, eu acho que o fato da UTC estar envolvida no maior escândalo de corrupção freou muito a questão aliás, dos investimentos. Todas, né? Todas as grandes, né? As grandes corporações, os grandes grupos que acabaram se envolvendo na Lava Jato estão, de certa forma, com seus caixas, né, difícil. A própria população acaba olhando tudo que envolve esses grupos de forma... Exato. Com desaprovação. É um reflexo de tudo que nós estamos passando no país, não tenho dúvida disso. Mas eu sou um otimista e eu acho que a gente vai superar essa fase e agora vamos sair mais fortalecidos, porque agora tudo com muito mais transparência e a própria população, que é o principal, se apropriando dessa discussão e principalmente da fiscalização de tudo que é feito. Afinal, eleições ano que vem vão ter um caráter completamente diferente, né? Justamente por esse processo. A gente percebe, por exemplo, a questão do BNDES. Você vê as discussões agora nos programas de rádio, de televisão, mesmo nas rodas de empresários, a discussão agora de como deverá agir o BNDES daqui para frente, né? Que o modelo, como ele estava sendo gerido, equivocado, né? Emprestando ou fomentando só para as grandes empresas e deixando o médio e o pequeno empresário sem acesso às linhas de crédito. Isso é um absurdo, o BNDES não foi criado para isso. Não foi criado para isso. Voltando um pouquinho para a nossa região e falando também de economia ainda, um dos focos aqui em Santos é o investimento e o fomento em economia criativa. Para quem está em casa entender, por que é tão importante investir nesse segmento? Olha, economia criativa, o que seria economia criativa? É transformar o conhecimento em ativo econômico, ou seja, uma ideia em dinheiro. E a característica da nossa cidade, a nossa história, mostra ao longo dos anos que Santos é uma cidade essencialmente criativa. Fizemos aí um processo junto à Unesco. A Unesco, em 2015, reconheceu a cidade de Santos como uma cidade criativa, das 114 cidades que fazem parte da rede, hoje Santos faz parte. E Santos tem sido referência nesse setor. Inclusive, né? O prefeito, quando criou a Secretaria de Governo, nesse novo governo, até alinhado nessa necessidade do município de fomentar atividades que visem emprego, geração de renda, enfim, desenvolvimento sustentável, né, da nossa cidade, criamos um departamento com uma coordenadoria de economia criativa. A gente tem feito várias ações de desenvolvimento, cursos, facilidades, temos buscado aí intercâmbio e principalmente o prefeito vai lançar agora, no fim do mês de agosto, um projeto de fomento ao microempreendedor e à microempresa, né? Ali na rua Dom Pedro, com a General Câmara, já funciona algumas unidades, mas faremos aí o poupa-tempo do empreendedor, né? Uma união de trabalho com o SEBRAE, com o governo do Estado, através do Banco do Povo e a Sala do Empreendedor. E como é que ele vai funcionar? Para quem tem a vontade, para quem é microempreendedor e precisa realmente de uma ajuda para começar o seu negócio? Então, no último ano, o número de microempreendedores individuais em Santos cresceu 21%. Que são os MEIs. Nós passamos de 21 mil microempreendedores para 26 mil. E na região, um aumento de 17%. Isso é uma tendência pelas novas relações de trabalho. Inclusive. Existe também a questão do primeiro emprego para o jovem. Então, 30% desses microempreendedores individuais são jovens, né? Então, a dificuldade do primeiro emprego e a nova tendência do mercado. E a economia criativa, ela trabalha dessa forma, ela quebra um paradigma mundial. Até então, a partir da industrialização, o que as empresas valorizavam era a cadeia produtiva, a produção em série. E hoje, as pessoas, você vê na maneira de vestir, do comportamento, elas querem coisas customizadas, individualizadas. Então, aquela
aquela caneta, aquele celular, aquela roupa igual, padronizada, o modelo que hoje a China usa, né, de produção em massa, ela está acabando. As pessoas querem justamente terem diferenciais. Então, acaba o paradigma da produção em massa, em série, e começa um novo paradigma, que é justamente da criatividade, desse ativo econômico de agregar valor aos produtos. Santos é responsável por quantos empregos formais dentro da economia criativa? Olha, nós temos o Observatório de Economia Criativa aqui em Santos. Nós temos uma capacidade da nossa economia de gerar em torno de 30% nesse mercado de economia criativa, que vai da gastronomia, passa pela moda, pelo designer, passa pela música, teatro, cinema, né? Santos é a cidade de cinema, enfim, por vários valores. Então, temos aí, por exemplo, vários restaurantes que têm um potencial criativo, né? E que isso a gente precisa desenvolver. Então, um exemplo, a Meca Santista, que é o prato de Santos, e muitos restaurantes que a gente tem visto aqui na nossa cidade agregando valor, né? E não fazendo só aquele arroz com feijão, né? É o arroz com feijão, mas fazer um arroz com feijão com criatividade. Isso eleva o potencial, traz uma necessidade de consumo que o santista tem, o santista é bastante crítico. Então é isso que trata a economia criativa, é fazer o diferente, né? Santos é uma cidade altamente verticalizada. Nós não temos muitos espaços para plantas industriais muito grandes, né? Tirando ali a área continental de Santos, que ainda é restrita, porque tem muita área de preservação, nós temos uma área com pouco espaço. Então temos que trabalhar a economia criativa. São pequenas empresas que trabalham o desenvolvimento de ideias, de softwares, de games, enfim, de vários setores. E Santos é uma cidade de cinema por vários fatores. Nós temos festivais muito conhecidos, o Curta Santos, um deles, mas também somos, no Brasil, a cidade que tem o maior número de salas por habitante, proporcionalmente. As pessoas gostam de ir ao cinema aqui em Santos. Somos uma cidade cenário, temos mais de 80 locações, nós temos porto, nós temos praia, nós temos cortiços, nós temos favelas, nós temos prédios bonitos, prédios históricos, prédios modernos, ferrovia, mangue, enfim, morro. Há 3 anos atrás, a vinheta da Rede Globo, basicamente foi feita em Santos. 70% do tempo com as crianças foi captado aqui em Santos. E no próximo domingo é comemorado o Dia dos Pais. Apesar da crise, o comércio está otimista. A expectativa é que haja crescimento nas vendas em relação ao ano passado. Faltando menos de uma semana para a quarta data mais lucrativa do ano para os comerciantes, nesse shopping no Gonzaga, em Santos, o Dia dos Pais ainda não emplacou nas vitrines. Quem não quer deixar para a última hora tem que pesquisar para encontrar o melhor preço. E é exatamente isso que o Luiz Guilherme está fazendo. Estou pesquisando faz um tempo, não tenho a ideia ainda do que eu vou comprar, mas eu estou pensando bem. Eu vou dar para ele. É um dia especial, né? E o pessoal parece mesmo que está indeciso. Ele fez aniversário recentemente, agora eu estou na dúvida no que vou comprar, mas tem que ser algo especial, com certeza. Tem nem noção ainda do que pode comprar. Não sei, ele é vaidoso, talvez um perfume com loção, talvez um pijama confortável. Então vamos dar umas dicas. Nessa loja especializada em produtos importados, a aposta são as bebidas. Vinhos podem ser encontrados a partir de R$ 24,00 e uísques a partir de R$ 74,00. Os kits de cerveja artesanal, vendidos a partir de R$ 50,00, são outra opção que está tendo bastante procura. Nós temos cervejas alemãs, cervejas nacionais, belgas, excelentes. Sempre vem a cerveja com uma taça para acompanhar? Sim, algumas vêm acompanhada com taças e outras também só as garrafas, que tem as chilenas, que são 4 garrafas. Roupas também são uma excelente opção. Nessa loja no Gonzaga montamos 2 looks. Esse com camisa de algodão e bermuda de sarja sai em torno de R$ 500. Já esse outro com tricô e calça comprida, R$ 480. Tem opções mais acessíveis? Tem, a gente tem peças a partir de R$ 89,90, né, que são coleções daqui de Santos, coleções de São Paulo. Tem outros modelos também com preços bem acessíveis e tem bastante modelo, bastante coisa nova.
Segundo o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Santos, a expectativa é de um crescimento de 2% em relação ao ano passado. Ele estima que o gasto médio por presente do santista gira em torno de R$ 100. Nós temos um valor acima do que foi ano passado, que não foi um bom ano, mas temos aí uma recessão parando, né, sendo travada, e um crescimento pequeno, mas bom. É uma notícia boa termos esse tipo de crescimento. É uma notícia boa, mas é muito pouco ainda, né? Ainda é muito reflexo do que a gente estava falando no primeiro bloco, né? Dessa recessão, dessa crise. É um sinal, é um né? sinal, né? É uma indicação. Eu acho que a gente precisa enaltecer essa força do comércio e essa vontade movimenta, né? da população de querer. O país precisa voltar a crescer. Na verdade, eu acho que a gente precisa parar de pensar muito nesses problemas políticos e entender que a crise é importante para que a gente saia mais fortalecido. E o planejamento, né? O momento de se planejar é agora. E ter essa consciência também. É uma data comercial também, tem todo esse apelo, tudo, mas a cidade precisa, o país precisa girar. Um dado que me preocupou muito nessa época de feminismo, nós somos o quarto, os pais Dia dos Pais é o quarto. A gente deve estar perdendo para as mães e para os namorados. Para os namorados. Vocês perdem para Natal, Dia das Mães, Natal, Dia dos Namorados e Dia dos Pais. Tá bom. Então, estamos mal tudo bem, na tudo foto. Bem. A gente chega lá, a gente chega lá. É que assim, os pais são importantes, mas as mães são fundamentais. Concordo. Não tem jeito. Concordo. Não é? Não discorde, viu? A Fabiana vai ficar muito brava se você discordar. Eu não discordo, eu acho que é isso mesmo. Vamos voltar um pouquinho aqui para o nosso assunto principal. A gente estava falando de economia criativa, Rogério, no último bloco. O secretário falou do potencial que tem esse segmento e do potencial que Santos tem. A gente pode afirmar que esse é um dos caminhos para que Santos também consiga alavancar um pouco da sua arrecadação? Claro, até porque eu acho que na minha leitura esse é o caminho do país, o caminho de todos os países, da população, porque a gente está começando a dar valor para aquilo que é pessoal, para que é individual, para que é fruto da criação de um intelecto. Então a gente percebe, em 2015, se não me falha a memória, a economia criativa foi 2,5% mais ou menos do PIB, Sim. Foi através da economia criativa. Então, e a gente precisa, eu acho que é um bom momento para enaltecer o trabalho que já vem vindo lá de trás, quando foi dado condições para desenvolver a economia criativa, que em Santos realmente tem é fértil, você consegue Sim. realmente potencializar isso, porque a gente já de muito tempo tem esse tipo de atividade, um pouco do artesanato, até talvez por influência da nossa formação, da criação da cidade, da nossa região e tudo. Então, acho que é importante, o Rogério falou da questão dos filmes, de você ser uma cidade que tem tudo, e isso é muito bom, porque você movimenta um comércio Sim. também importante. Trazendo os festivais para cá, E você ter um departamento dando incentivo, dando as condições para que cada vez mais aconteçam, comerciais, filmes, tudo que seja feito aqui é importantíssimo. E eu espero sinceramente que a gente continue, porque eu não tenho dúvida. Você entra no comércio hoje, quando você tem um produto que ele é diferenciado, ele tem até um valor maior e as pessoas querem, cobiçam. Eu acho que isso é inerente ao ser humano, você querer se diferenciar. Eu acho que faz parte do momento que a gente vive. Então eu espero que isso continue, porque tem um potencial enorme, principalmente aqui na nossa cidade. A gente vê, por exemplo, do ponto de vista da gastronomia, né, a gourmetização dos pratos e as pessoas procurando esses espaços, porque não adianta, é aquilo que você disse, secretário, não adianta mais oferecer o mais do mesmo, né? As pessoas não querem mais. E isso tem rendido frutos, né? A questão do selo. Por exemplo, o prefeito esteve agora, há uns meses atrás, em Portugal, num encontro de economia,
E isso traz desdobramentos. Então, no fim do ano, teremos aí a visita do prefeito, na verdade, presidente da Câmara de Viseu, que é uma cidade inteligente, uma cidade criativa na área do cinema. Também estamos trazendo aí o diretor nacional de Portugal da política do cinema. E também, depois, o prefeito participou de um evento em Paris, onde teve um grande destaque a cidade de Santos, um encontro da Unesco, e a Unesco quer fazer esse encontro em Santos em 2020. Serão mais de 500 pessoas vindo a Santos, isso incrementa o nosso turismo e desenvolve toda uma cadeia. Essa semana temos aqui a presença de embaixadores da Coreia. A Coreia é engraçada, nós estamos falando em questão de Brasil. Na década de 70, o investimento no Brasil em infraestrutura era de 5% do PIB. Hoje é 1,3%. A China está em 5%, né? Aliás, a China em 13%, a Coreia em 5%. Então, todos os países, China, Índia, Coreia, que estavam a um patamar próximo ao nosso, na década de 70, evoluíram muito e o Brasil foi para trás. E principalmente investimentos na educação. Então, esse contato que nós teremos essa semana com o embaixador da Coreia e provavelmente na semana que vem com uma comitiva de Seul, conversando com o prefeito, isso pode trazer investimentos para o município de Santos, principalmente na área da educação. É isso que a gente tem que trabalhar. Nós temos também um programa importante em parceria com o Parque Tecnológico de Santos, que é o Parquinho Tecnológico, onde nós vamos dar aulas para as crianças, principalmente nas áreas vulneráveis. O Rogério conhece bem a área ali do mercado, do centro, no Parque Tecnológico, que fica no antigo Colégio Santista, na 7 de setembro. Teremos as aulas de empreendedorismo, robótica, informática e economia e educação financeira. Isso nós teremos lá e também um núcleo no Museu Pelé. Isso você cria desde a infância, principalmente a questão do empreendedorismo e das noções de economia, de educação financeira. Isso cria uma nova geração preparada para essa tendência de mercado futuro que nós temos aí, essas mudanças muito rápidas na economia e no comportamento com a globalização. A nova geração ela vai encontrar um mercado de trabalho completamente diferente. Muito, muito diferente. Nós temos também alguns dados aí em termos de Brasil. O número de empregos para pessoas acima de 65 anos no Brasil aumentou em 30%. Né? Mostra essa mudança da pirâmide da faixa etária, né? As pessoas com mais idade se sentindo melhor, né? Com o aumento da longevidade, e mais participativas, né? Então, isso fomenta a economia. A questão da robotização, da informatização também diminuindo bastante a necessidade de mão de obra braçal, né? E focado muito mais nessa questão da criatividade. Por isso a economia criativa é o futuro, porque o robô, as máquinas, elas conseguem substituir o trabalho na indústria. Mas elas não são pensantes, mas não são criativas. E no próprio banco, nós tivemos aí em menos de um ano no Brasil a diminuição de 200 agências bancárias. É um exemplo disso por conta da informatização dos aplicativos. Hoje você usa aplicativo para o banco. Aliás, existem aplicativos que são bancos que emprestam dinheiro. Ou seja, é tudo muito rápido, a gente não sabe onde vai parar. Não, verdade, é isso mesmo. E eu acho que é importante a gente... preparar. Exatamente. Estar preparado, estar antenado com essas mudanças para você estar sempre procurando não ficar para trás, muito pelo contrário, e acompanhando as mudanças ao pouco. E a cidade de Santos é uma cidade, o santista é muito exigente nessa questão, né? Ele é muito politizado e é inteligente, então ele quer estar acompanhando esse desenvolvimento. E é importante ter essa sensibilidade para poder fomentar que isso aconteça e fazer que o ambiente seja propício para que a gente consiga. E o bacana é olhar as novas gerações, né? Dá para os pequenos, né? Para os menores, essa noção e essa informação. Eu digo sempre que a informação é a principal arma do esclarecimento, né? Hoje fica muito difícil fazer planejamento, né? Na verdade, as ações que a gente faz... vou dar um exemplo do Uber, né? O Brasil, aliás, o mundo todo está discutindo a questão do Uber, dos aplicativos. Pois bem, o Uber, uma das defesas do Uber é que ele gera emprego e tal. Mas o Uber, é tão rápida a tecnologia que a gente nem regulamentou o Uber do jeito que é hoje. Outros. O Uber já está comprando a tecnologia do automóvel sem carro, aí não vai gerar emprego, e mais, encomendou com a Embraer
o primeiro veículo de transporte aéreo que vai ser feito com o Uber, um pequeno avião. A Uber encomendou aqui do Brasil, da Embraer, e a expectativa é que em 3 anos esse modelo já esteja funcionando e a Uber oferecerá transporte aéreo. Então, quando a gente fala das novas gerações, a gente fica um pouco preocupado, porque assim, o que é esse mundo tão rápido, né? É incrível, né? A tecnologia ajudou muito a gente resolver os problemas. Mas eu falo, ajuda a resolver os problemas, só que os problemas também chegam mais rápido. A gente dorme com um problema, acorda com 2. Os problemas chegam mais rápido. Resolve uns, cria outros. Outros. Então, é difícil. A gente tem uma pergunta no ponto, pode colocar, por favor? Fátima Guerra de Santos. Como enfrentar a falta de médicos, demora nos exames e estrutura precária na saúde? Olha, o prefeito lançou esse ano um programa em parceria, como o próprio Rogério falou, com a iniciativa privada na questão dos exames, né? Fizemos aí uma parceria com a Beneficência Portuguesa, principalmente, mas estamos ampliando essas parcerias para fazer exames de eletro e ergométrico, que eram as maiores dificuldades e demandas. E conseguimos acabar com essa fila de uma maneira bem rápida. Que é o Meta 30, né? É o Meta 30. E agora a gente espera, a fila de espera está para esses exames em 1 mês. A dificuldade dos médicos na saúde pública brasileira é um pouco da interferência do privado. Algumas especialidades, como psiquiatria, ortopedia, pediatria, há uma grande dificuldade, porque hoje, por exemplo, você vai num plano de saúde ou particular, para você conseguir não nem plano de saúde, mas uma consulta particular num psiquiatra que custa aí R$500 essa consulta, você espera 3 meses. É verdade. Porque assim, é uma procura muito grande por conta da tendência hoje mundial, das doenças psiquiátricas e tal. E a mesma coisa com o pediatra e o ortopedista. Ele ganha muito mais em seus consultórios do que prestando serviços no poder público. Poder público ou plano de saúde, com certeza. E o conceito de saúde pública é o trabalho em equipe, em que você trabalha com outros profissionais, enfermeiros, dentistas, uma equipe multidisciplinar, psicólogos, fisioterapeutas. E se você dá um diferencial muito grande ao salário do médico, você causa um desequilíbrio para essa característica do serviço público, é trabalhar em equipe. Não dá para ter um grande desequilíbrio. Então, existe uma dificuldade de mercado e no conceito da saúde pública para que justamente qualquer município no Brasil consiga suprir essa falta, principalmente em algumas especialidades. Daí a grande dificuldade do poder público de oferecer principalmente o atendimento especializado. Talvez esteja chegando o momento de se repensar o modelo, né, de saúde pública oferecida aí à população, né? Porque se hoje se enxerga, e isso é uma realidade mesmo, algumas especialidades ganham muito mais em consultas particulares do que oferecendo seus serviços para planos de saúde ou para o poder público. Mas a gente precisa encontrar um meio termo também, né? Porque existem também muitas especialidades em que o profissional cobra do particular valores também... Exorbitantes. Então, eu não posso falar exorbitantes porque eu já tive problema exorbitantes. com a questão dos médicos. Minha relação com os médicos é ótima. Mas a gente precisa ter esse meio termo, porque a população não pode ficar à mercê, você não pode cobrar por uma consulta particular um valor tão fora da realidade como muitos médicos. Tudo bem que você é especialização e são anos de estudo e tudo isso, mas você tem uma quantidade também de pacientes que você não precisa cobrar. Então não pode se distanciar muito. Eu acho que tem que haver aí, eu não digo um regramento, mas um pouco mais de bom senso e uma pressão de lado dos hospitais, dos planos de saúde, dos próprios órgãos públicos, para que a gente tenha um equilíbrio maior, porque a distorção é muito grande em matéria de consultas. Talvez aí o meio termo seja o início do novo modelo, né? Eu acho que a gente precisa repensar realmente essas relações. E chegamos ao último bloco do programa. Nesta quarta-feira, recebemos o secretário de Governo de Santos, Rogério Pereira, e também o advogado e empresário Rogério Conde. Eu volto já pedindo para colocar mais uma pergunta
Pode colocar. É Wesley Pereira de Santos. Quais seriam hoje os maiores problemas que a cidade enfrenta e como solucioná-los? Olha, no geral, a cidade de Santos, ela enfrenta, é uma cidade, são 3 fatores que normalmente levam em conta a população prioriza: a educação, a saúde e a segurança. A questão da segurança, o ranking atual coloca Santos como a cidade mais segura com municípios acima de 400 mil habitantes. Dentro do contexto nacional, não é uma cidade 100% segura, mas dentro do contexto nacional nós temos um índice baixo de violência. A questão da saúde nós temos feito, o prefeito fez um grande investimento na área da saúde, o hospital, que toda a região está brigando para que esse hospital cada vez mais seja ocupado, e a gente tem essa excelência, como o Rogério citou aí, da parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, né, o 3º hospital no Brasil em qualidade, administrando pela primeira vez um equipamento público aqui em Santos, né, no Brasil, a primeira vez que ele administra, e aqui em Santos. É um privilégio para nós santistas. E o investimento em educação Santos também tem feito. Com toda essa dificuldade, e por ser polo regional, Santos acaba absorvendo a demanda dos outros municípios também. Mas o grande desafio que eu vejo em Santos é a questão da desigualdade social. Santos é uma cidade que tem o 6º IDH do Brasil. O nosso IDH, se fôssemos um país, seria melhor do que o de Portugal. E temos, por exemplo, no Boqueirão, o nosso IDH é melhor do que o da Suécia, que é a primeira no ranking mundial. Porém, em áreas como a Zona Noroeste, onde temos palafitas, no centro, onde temos, infelizmente, os cortiços, é um problema histórico. Desde 1900 existem os cortiços no centro de Santos. São 2 áreas extremamente vulneráveis. São duas Santos, né? E são 2 áreas restritas, mas bastante vulneráveis. Muito a questão das palafitas e a questão dos cortiços, que são aspectos diferentes. Os cortiços envolvem muito a prostituição, a questão da violência com crianças, com mulheres, e a questão das palafitas, a dificuldade da presença do Estado e de uma reurbanização com uma melhor adequação, uma melhor capacidade. Esses são grandes desafios. A economia criativa, ela tem essa capacidade, porque a gente trabalha do artesanato à tecnologia da informação. Então você consegue, num núcleo familiar, você trabalha com o pai, a mãe, ou seja, o responsável, porque hoje em dia falar em família é difícil, né? O padrão familiar mudou muito, mas você trabalha com os mais velhos, dentro de às vezes com baixa escolaridade, dentro de uma capacitação para o artesanato, para a marcenaria, para a carpintaria, serviços de pedreiro, né? E você também, nesse núcleo familiar, você está dando essa escola, essa educação com a tecnologia, voltado para a tecnologia. Então as coisas se somam, e aí a importância da economia criativa. É isso que o prefeito tem investido, em proporcionar a essas áreas mais carentes uma melhor possibilidade, com novos equipamentos. Aí temos o Bom Prato no mercado, temos agora o Bom Prato na Zona Noroeste, na Senhora de Fátima, e o prefeito está construindo um novo Bom Prato justamente no DIC, né, a questão da segurança alimentar. No Morro foi feito, é um grande equipamento de grande sucesso, o Bom Prato nos morros, e investir nessa infraestrutura e na presença dos equipamentos públicos nessas áreas, e tentar trazer uma oportunidade a essas pessoas para que saiam dessa situação de extrema pobreza, que nós temos ainda esses bolsões pequenos, mas ainda significativos no nosso município. A extrema pobreza, assim como o desemprego, é uma doença social terrível, né? Não, é verdade. E eu acho perfeito, acho que a leitura do Rogério, do secretário, foi muito correta. É exatamente isso. Essa desigualdade, eu acho que hoje, realmente, na cidade, é porque você acaba trazendo uma certa insegurança. Sim. Se você, às vezes, tem, outros têm muito pouco. Então você tem essa... E eu acho que essa leitura foi muito boa, eu acho que é por isso que o Rogério Santos tem tido cada vez mais o reconhecimento do santista, da população, da própria equipe que trabalha junto ao prefeito, tudo. E dizem até por aí que temos aqui talvez até o próximo prefeito da cidade.
Na verdade, falam do outro Rogério. Aliás, olha, falando, Será mudar que eu estou com dois possíveis candidatos aqui na minha bancada? Não é o meu caso, mas assim, até eu conheço o Rogério bastante, né? Uma pessoa, um empresário importante, aliás, uma família que investe, né? É uma empresa que tem esse laço familiar e que investe muito na nossa cidade, enfim, sempre trazendo aí novas oportunidades para o santista. Ele falou agora da possibilidade aí de um empreendimento na área da saúde, né? Um hospital na nossa cidade, particularmente importante. Mas aí, como o Rogério é diretor também de futebol da nossa Portuguesinha, que tem obtido aí grandes resultados nos últimos tempos, é difícil tratar com futebol, mas fazendo aí uma analogia ao futebol, eu sempre aprendi desde moleque que gosta de jogar, que o ponto esquerda sempre é o melhor. E ele está na ponta esquerda, eu estou na ponta direita aqui. Então, na verdade, a gente tem trabalhado bastante, o prefeito cobra muitos resultados, tem feito uma gestão de cobrança inovadora, até porque criou o PDR, que é uma gratificação em cima de resultados, que traz um resultado de economicidade também para os cofres públicos. Enfim, e esse trabalho tem sido incansável. E para ser gestor público, o primeiro requisito é gostar de pessoas, gostar de gente. Às vezes a gente inaugura aí um equipamento importante e tal, mas se você falar, pô, Rogério, esses anos que você está com o prefeito Paulo Alexandre, desde a época da Assembleia, o que mais te emociona? Me emociona a reação das pessoas, não a entrega de equipamentos. É uma pessoa que durante anos, confinada em casa, porque não tinha uma cadeira de roda, e passa a ter uma cadeira de roda eletrônica. São as pessoas que devolve cidadania. Que no seu bairro recebe uma nova ETEC, com educação, com escola, e que o pai se emociona porque vê que o filho tem hoje uma condição de uma escola de qualidade, uma profissionalização. Então, o que mais deve emocionar o gestor público é justamente a reação das pessoas. Isso é o mais gratificante. É o poder de transformar, né? É o poder de transformar. E justamente quando o prefeito colocou o processo da economia criativa, o pensamento é justamente na questão da desigualdade social. Então, as vilas criativas, o prefeito inaugurou com a presença do governador, né? Na semana passada, retrasada. Inaugurou um equipamento na Vila Progresso, né? E nós vamos inaugurar mais dois em breve, um na Vila Nova, ali próximo ao mercado, e outro na Penha, aqui perto da Escola Maria Patrícia, na entrada da cidade. E é essa estratégia da economia criativa que a gente pretende trabalhar aí ao longo dos anos em busca dessa Santos mais equilibrada com qualidade de vida. Secretário, nosso tempo acabou. Eu fiz apenas cumpri apenas um terço do roteiro que eu planejei, então isso significa que eu já estendo o convite para uma nova oportunidade para a gente seguir debatendo. Temos muitos assuntos importantes. Eu acho que as informações que nós demos aqui foram bastante relevantes para a população. Parabéns pelo teu trabalho junto à Secretaria de Governo, porque eu acho que, como eu disse no começo do programa, as funções da Secretaria de Governo, eu acho que elas estão sendo muito bem desenvolvidas. Parabéns, seja sempre muito bem-vindo ao Bom Dia, Baixada. Prazer poder fazer essa comunicação com a população, prestar esclarecimentos, é nossa obrigação, a transparência. E é um prazer estar nessa bancada aqui de pessoas amigas, simpáticas, aí, que vivem em Santos e que produzem muito para o nosso município. Rogério, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. De novo, a Nathalia, a todos que nos acompanharam. Rogério, é sempre um prazer. Sabe que eu sou um admirador do seu trabalho, do trabalho da equipe que está à frente da cidade. E espero que você volte novamente. Em breve ele volta. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook, onde você encontra todos os nossos vídeos, e nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Aliás, no Santa Portal, você pode acompanhar todos os detalhes do Troféu José Finkel, que acontece no Parque Aquático da Universidade Santa Cecília. No primeiro dia de competições, a equipe do Santa subiu no pódio 6 vezes. Foram 6 medalhas. No ranking geral, já foram conquistados 293 pontos. Os sicilianos estão em terceiro lugar. Pinheiros lidera com 546 pontos. Hoje as disputas continuam. Agora de manhã são as eliminatórias e à noite as finais. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.